Capítulo 3. Percepção das experiências do espaço e a Lei 10.639 de 2003. Contribuição para atividade na geografia escolar. Por Raquel Cabral da Silva, Ana Beatriz da Silva. O artigo A Lei 10.639 e o ensino da geografia construindo uma agenda de pesquisa-ação, de autoria do professor Dr. Renato Emerson dos Santos, 2011, apresenta os marcos lógicos e algumas ideias de processos de investigação na construção à época de um programa de pesquisa, em que sugere caminhos para a implementação dessa lei no ensino da geografia. O autor defende a ideia de que a geografia escolar pode intervir na formação de visões do mundo, pode ser um instrumento de uma educação para a igualdade racial. A metodologia adotada foi a pesquisa-ação. Tal escolha se deve ao propósito do acompanhamento e do fortalecimento de um grupo de professores da rede pública, estadual e municipal do Rio de Janeiro, de diferentes escolas, a fim de investigar suas práticas pedagógicas. Concomitantemente, o programa de pesquisa realizava junto a esse grupo leituras, discussões, debates, reuniões mensais de preparação para a construção e preposição de temas, análise de materiais, sobretudo os livros didáticos que os docentes utilizariam e outros materiais complementares ou alternativos para aplicação e prática da lei em sala de aula. Essa metodologia permitiu uma intervenção militante para a construção de novos saberes, de outros conhecimentos, valorizando as práticas desse grupo de professores nas reuniões mensais. Compartilhavam-se materiais didáticos, textos e outras ferramentas, de modo que essa metodologia possibilitou que o programa de pesquisa intervisse no modo direto às práticas do grupo. Segundo o autor da obra, a Lei 10.639 de 2003, o principal instrumento de combate ao racismo no campo da educação é fruto de décadas de luta do movimento negro brasileiro, cujo objetivo é construir uma educação voltada para a igualdade racial e o que implica reposicionar o negro e as relações étnico-raciais do mundo, da educação, romper com o silêncio sobre o racismo no cotidiano escolar, em conteúdo, em materiais e métodos pedagógicos, na formação de professores e professoras. Defende ainda que o ensino da geografia tem um papel fundamental por impactar diretamente nas visões de mundo dos alunos, visto que saber geografia é saber onde você está, conhecer o mundo, mas isso serve fundamentalmente para você agir sobre esse mundo no processo de construção da sociedade, se apresentar para participar. Santos, 2009, página 15. Desse modo, o referido instrumento legal é uma prescrição. Assim, devemos nos atentar para o currículo praticado e o oculto, que em comum tem a experiência do vivido intra- e extraclasse. Portanto, sua legalidade institucional de 18 anos de existência se corporifica por meio de gestão escolar, do corpo docente, discente e da comunidade escolar, que atuam comprometidos com outras práticas pedagógicas, por uma educação antirracista e enganjada com os direitos humanos dos cidadãos e cidadãs. Santos, 2011, propõe uma estrutura para a pesquisa a partir de 5 vertentes. Primeira, inserção e revisão de conteúdos programáticos do currículo praticado em geografia. Segunda, revisão de práticas, materiais e métodos pedagógicos. Terceira, gestão das relações raciais no cotidiano escolar. Quarta, relações de poder na construção do currículo praticado na escola. Quinta, movimento negro, luta na educação e escalas da política. Sendo assim, ancoradas nas reflexões do texto supracitado, nosso objetivo desse artigo é analisar o conteúdo mínimo de geografia apresentado pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, CEEDUC, em vigor desde 2012. Por conseguinte, observamos que no conteúdo programático do segundo bimestre da segunda série de ensino médio,
Ao focar sobre urbanização mundial e brasileira, no último item das habilidades e competências, o documento prescreve que os discentes tenham a habilidade de reconhecer o espaço urbano como espaço de encontro das diferenças e do exercício da cidadania, valorizando as diferentes manifestações culturais e urbanas. A partir desta investigação, optamos pela vertente 1, que consiste em transformar conteúdos e identificar temas que são ou não trabalhados nas aulas de geografia. Temas a serem revistos ou inseridos, tal como sugere o autor ao elencar conjuntos temáticos. Destacamos, dentro das vertentes do item, as experiências de espaço de diferentes indivíduos e grupos, que debate com a vivência cotidiana de cada um e uma, é influenciada por uma organização espacial de relações raciais. Aqui, podemos inserir as diversas manifestações do movimento negro, apontando a importância política do povo negro no cenário nacional e ou local, como forma de elucidar temas sobre a cidadania e indagar o que ela é, se todos são cidadãos e cidadãos. Como ocorre o exercício da cidadania e como é a resposta dessa inscrição do corpo negro em conjunto com o movimento social de resistências no espaço da cidade, por exemplo. É preciso reposicionar o negro no cenário urbano, como também o ensino da geografia para os anos escolares em questão. Em prol disso, cumpre apresentar as formas plurais de luta dos movimentos negros e ou sociais, e focos de ação de suas lutas por meio de perspectiva crítica, emancipatória, de resistência sobre as relações étnico-raciais e suas espacialidades, territorialidades na cidade brasileira e em sala de aula. Portanto, importa explicitar a luta antirracista do movimento negro brasileiro, na provocação de debates, de reflexões e de questionamentos sobre a relação do racismo e os princípios de dominação e hierarquização, desigualdade, segregação nas cidades, relação centro-periferia. Afinal, os movimentos sociais são produtores e articuladores de saberes, construídos pelos grupos não hegemônicos e contra-hegemônicos da nossa sociedade. Gomes, 2017A, página 16. Daí, a inserção desse tema concebido no bojo do movimento negro via currículo mínimo da SEDUC, não só reconhecendo o espaço urbano como espaço de complexidade da vida moderna, como todas as suas intolerâncias, discriminações, desigualdades e exclusões, como também o encontro das diferentes como potência e do exercício da cidadania pelo viés dos direitos humanos e das suas identidades singulares. Currículos praticados no movimento social, percepções do espaço e como ser no mundo. A proposta da atividade escolar estabelecida ocorre a partir da vertente da inserção do conteúdo do currículo praticado em geografia para a segunda série de ensino médio, com a finalidade de que os estudantes sejam ensinados a perceber quais são os movimentos sociais populares ou compostos por maioria negra e ainda se eles conseguem detectá-los em seu entorno, valendo-se da escala microterritorial, já que é de ponto de vista do fragmento que podemos decifrar os microusos e acontecimentos sociais de uma porção da cidade, propicia novas maneiras de ver e analisar o espaço, por possibilidades de estudar a organização social não institucional e, sobretudo, as transformações radicais de comportamentos e estilos de vida. Fortuna, 2012, página 201. Segundo esse autor, uma vez que as microterritorialidades constituem fragmentos organizados de socialização territorializada, elas podem ser capazes de concorrer para a refocagem da totalidade da cidade-metrópole. Essa capacidade investe as microterritorialidades de alguma perigosidade e rebeldia ao disputar as visões globais, que são as visões hegemônicas institucionalizadas do mundo urbano.
permitem ver aquilo que vai sendo deliberadamente obscurecido e revelam mecanismos de produção de presença de muitos sujeitos e grupos subalternalizados, assim como tornam audíveis discursividades indesejadas. Fortuna, 2012, página 202. A materialidade das ações sociais projetadas no território resulta uma nova interpretação do social, dos sujeitos, que constituem e dão sentidos à existência das microterritorialidades. Explica Fortuna, 2012. A partir desse recorte espacial microterritorial, devemos definir como o estudante conhecerá esse mundo, ou seja, dar-se-á pela percepção e por seus diferentes modos de conceber a realidade. Cabe ressaltar que a percepção é responsável pela forma como se vê o mundo e que nem todo mundo se vê da mesma forma, pois a escala de observação dá visibilidade ao fenômeno. Por sua vez, a explicação da realidade depende da escala de observação. Um estudante, por exemplo, pode ver o movimento social ligado à cultura como algo que interfira no espaço de uma forma mais objetiva, enquanto outro aluno pode ser seu vizinho e identificar que o maior movimento social das mulheres de sua comunidade tenha a maior proeminência espacial e social de outro colega. Em outras palavras, o que queremos dizer é que existem diferentes formas de ver o mundo e recorte espacial. E essa variedade de ver o mundo surge de acordo com a experiência vivida, ou é fruto de acúmulo de informações e de conhecimentos já sistematizados, que podem variar com as diferenças corpóreas de gênero, sexo, faixa etária, classe social, cultura, etnicidade, pertencimento espacial e social, convicções religiosas e etc. Cumpre, pois, dizer que é pela diferença que se determina a forma do indivíduo ver, estar, interpretar e agir em seu meio. Etapas da atividade proposta. Uma metodologia a ser aplicada. Santos, 2007, página 27. Afirma que o sentido de aprender e ensinar geografia é se posicionar no mundo. Para tal, o indivíduo precisa conhecer o mundo para depois conhecer a sua posição no mundo e, assim, tomar posição neste mundo. A partir desses três pilares, juntamente com o que é apresentado no artigo de 2011, é que propomos as etapas da atividade proposta. A primeira etapa da atividade é identificar quais movimentos sociais fazem parte do seu entorno, ou seja, conhecer o mundo. Aqui o aluno passará a experimentar o espaço, o que Santos, 2011, atribui por conhecer o mundo, um saber sobre a sua porção do mundo. Na segunda, após a identificação dos movimentos sociais negros ou compostos por maioria negra em seu entorno, será possível debruçar sobre a análise da sua relação com o mundo, do ser humano no mundo, com o outro no mundo. A partir dessa proposta, considera-se que o indivíduo seja capaz de propiciar leituras de mundo em que ele se perceba a sua posição no mundo e, somado a isso, como ele percebe as relações sociais e de espaço como sujeito no mundo, como ele, sujeito do mundo, vivencia o mundo da mobilização política. Espera-se, portanto, ser possível a docente construir junto com ou com a discente referenciais para sua inserção, além de possibilitar que ele ou ela seja um sujeito ativo e participante do mundo. A terceira etapa consiste em conhecer a sua posição no mundo a partir da elaboração do produto final, que será uma cartografia social, que tem como princípio a autorrepresentação do sujeito que se apropria do território e ali constrói a sua identidade. Esse processo envolve percepção, concepção e representação. Gomes, 2017b, página 99. Trata-se de um importante instrumento de compreensão do mundo, ao articular as reflexões sobre o uso dos espaços de um grupo por meio de luta espacial que possibilite o mapeamento feito pela pesquisa, sendo uma possibilidade de ensinar aos alunos
a elaborarem raciocínios centralizados no espaço. Sendo assim, consideramos a cartografia social como um instrumento para novas leituras ou releituras, discussões, construções, novas práticas e proposição do tema dentro da geografia escolar. Isso porque esse instrumento torna possível expressar a realidade a partir do próprio valor do grupo social, ao construir novas percepções e representações do espaço, tendo como princípio a autorrepresentação do sujeito, ou seja, o sujeito ou grupo social a que ele pertence passa a estar no mapa, torna-se visível nessa disputa de leitura da realidade. Em outros termos, dizemos que a cartografia social proposta passa a ser entendida como uma construção da dimensão da espacialidade humana no fazer da política na escala microterritorial, por meio da identificação dos meios sociais étnico-raciais ou que sejam compostos por maioria negra em prol dessa maioria, plotados no mapa. Ao identificar e fazer o mapa plotando as informações do fazer político com experiência espacial, Santos 2006, ou da localização ou do raio de atuação do movimento em questão, os alunos da segunda série do ensino médio poderão ser capazes de apresentar as formas de como as pessoas, ou um grupo, ou até mesmo a comunidade se apresentam no mundo, tornam possível nesse mundo e participam efetivamente da construção da sociedade. O resultado da atividade é que permitirá sinalizar as inscrições socioespaciais dos movimentos sociais como sendo experiências espaciais das lutas antirracistas, das lutas pela resistência e existência, das lutas pela vida, das lutas pela permanência no espaço. Em outras palavras, estando plotado no mapa, é representar o real e, desse modo, é sinalizar de resistência e que trajetórias diversas existem, como também é a busca pela visibilidade e pelo reconhecimento da existência de movimentos sociais de luta por seus territórios e por suas territoriedades. Algumas conclusões. Inserir a temática Movimento Negro e suas ações de mobilização política para estudantes da rede pública estadual, composta majoritariamente por jovens da periferia, em sua maioria pretos e pardos, é uma forma da geografia escolar aproximar a realidade dos movimentos sociais negros e do movimento de mulheres negras para os alunos do ensino médio. É também uma forma de desconstruir visões distorcidas e naturalizadas sobre o negro, bem como informá-los que a luta pela existência é intrínseca à condição da sua existência na sociedade. Somado a tudo isso, a inserção dessa temática significa um auxílio da construção de referenciais posicionais do indivíduo no mundo. É como trazer a possibilidade de os alunos compreenderem as características e a realidade do lugar em que vivem, valendo-se da cartografia social. Por fim, inserir a temática pode ser entendida como inserir o negro na sociedade brasileira, para além da marginalização incutida no imaginário social, assim como rememorar que negras e negros sempre lutaram para transformar as estruturas socioeconômicas e culturais da sociedade brasileira, por intermédio das lutas por justiça social, por igualdade de acesso às oportunidades e por liberdade. Referências: Lei 10.693, de 2003. Diário Oficial da União, Poder Executivo de Brasília. Fortuna Carlos, Microterritoriedades, Metáfora discente do Social. Ponta Grossa, Paraná. V6N2P 199 a 214. Julho-dezembro de 2012. Gomes, Nilma Limo, O Movimento Negro Educador. Saberes desconstruídos nas lutas por emancipação. Editora Vozes Limitada, 2017. Gomes, MFVB. Cartografia Social e Geografia Escolar. Aproximações e Possibilidades. Revista Brasileira de Educação em Geografia, Campinas, V7, N13, P. 97 a 110.
janeiro a junho de 2017. Santos, Renato Emerson, 2. A. Lei 10.639 e o ensino da geografia, construindo uma agenda de pesquisação. Revista Tamoio, São Gonçalo, Rio de Janeiro, V7N1 P0424 2011. Santos, Renato Emerson, 2. Rediscutindo o ensino da geografia. Temas da Lei 10.639, primeira edição, Rio de Janeiro, CEAP 2009.